vai ser cada vez mais comum esses momentos nos congressos, né? Em que a gente vai num debate aqui super gostoso, em que a gente vai responder as perguntas que vocês fazem, para que a gente possa ampliar esse sentimento do congresso. Como estava dizendo Haroldo na fala dele, a época dos sermões, de lições e de aulas, né, Haroldo? Isso aí já perdeu todo o sentido. Nós realmente queremos aqui nos imaginar, e o fato de que a gente aqui que fala não nos torna melhor nem maior que ninguém, isso é um fato, não é um discurso. Vocês sabem disso? Vamos imaginar que a gente está numa sala, na casa, comendo um pão de queijo, né? E conversando sobre o Evangelho. E aí eu vou perguntar para essas três criaturas que eu amo muito profundamente, algumas questões que podem nos ajudar a entender um pouco mais aquilo que, das nossas dúvidas, das nossas angústias. Então eu separei as perguntas pela mesma ordem com que foi feitas as apresentações. Vou começar com a Lahá, depois para a Eulália, depois para o Haroldo, tá bom? Bom, é uma pergunta que aparentemente, que vou fazer para o Lahá, que poderia ser feita para o médico, mas como ele é muito capaz, e eu sei da capacidade dele de argumentar, ele vai conseguir nos dizer algo sobre isso, nessa visão bem particular que ele vai nos dar sobre o tema. E que serviria não somente para a doença que a pessoa está perguntando aqui, mas para muitas outras das angústias humanas ainda de um planeta em que a gente ainda adoece fisicamente, né? Como explicar o mal de Alzheimer à luz da doutrina espírita lá? Ela. Novamente, boa tarde para todos. Nós temos uma obra de André Luiz, é o 5º volume da série, chamada No Mundo Maior. Essa obra relata 30 dias de experiência de André Luiz dentro de na época, chamado manicômio. Então, eles vão observar vários casos que acontecem lá dentro e outros fora dessa instituição, tentando interpretar os fenômenos que a gente tem observado em termos dos dramas mentais. E lá, André Luiz faz uma divisão do cérebro em 3 partes. A parte do fundo é o passado, a parte do centro o presente e a parte frontal o futuro. Então ele observa que alguns espíritos, em função dos conflitos que possam ter de outras existências, ou até desta própria existência, algumas áreas do cérebro estão menos iluminadas. Então há pessoas que, por algum tipo de razão, inconscientemente ou não, elas apagaram ou elas desligaram determinadas áreas que tocam ao passado, ao presente, ao futuro. Então há um caso em que ele relata a história de um homem sentado numa cadeira, um senhor já idoso, sentado numa cadeira, olhando para frente fixamente, completamente alienado do que se passa em seu derredor. Então, aí ele vai fazer a investigação do cérebro e percebe que somente a parte última, a do passado, é que está ligada. O presente e o futuro estão muito fracamente iluminados. Por quê? Porque o espírito, por algumas razões, fez uma desconexão da sua própria vida em função de sua história, que pode estar relacionada com a atual existência ou com o próprio passado. Então, voltando à pergunta colocada, a questão do Alzheimer, que significa, de certa maneira, essa conexão, desconexão presente e futuro dentro do psiquismo humano, tem a ver com os reflexos que o espírito tem. Então, nessa cena específica, o mentor pede para que André Luiz observe. O homem está numa situação quase catatônica, ou seja, imóvel, na sala, olhando, aí assim, quem olha de fora, observa ele absolutamente inerte. Agora investiguemos a mente. Quando eles investigam a mente, o passado, o que ele fez de outras vidas, ou desta vida, coisas que ele havia realizado, estão efervescendo dentro da mente, ocuparam o espaço, e ele então, para não permitir que ele se sinta culpado pelo que fez, ele bloqueia e sai. E aí, é importante observarmos que mais 2 aspectos sobre isso. O primeiro é que quem está doente é o corpo, mas o espírito está lúcido, então é importante que a gente observe que isso é um processo temporário. E o terceiro, que é o mais importante de todos,
é que se nós temos em casa alguém com esse tipo de problema, esse tipo de mal, compete a nós, efetivamente, nos desdobrarmos em amor, porque nós não sabemos os vínculos espirituais que nós temos uns com os outros. E às vezes o pai difícil, a mãe complicada, que tem Alzheimer ou outro tipo de mal, é a nossa grande oportunidade para nós darmos sentido à nossa próxima existência. Às vezes a existência inteira que a gente viveu, todo o aparelhamento que a gente recebeu em termos de instrução, de religião, de preparação, foi para viver essa experiência, que pode ser o nó que nos prende na cadeira. Então, a hora que eu me libertar disso, eu vou progredir significativamente. Muitos de nós já avançamos em várias áreas, mas na área do sentimento ainda há um pequeno problema para ser resolvido. E o que Deus faz? Nos reúne em família e coloca este companheiro dentro de casa. E muitas vezes nós não temos a condição financeira até de sair fora. Somos a filha que não casou e ficamos com os pais que depois adoecem. É a nossa chance, é a nossa oportunidade. De certa maneira, em resumo de tudo isso que o Rossandro falou hoje, que hoje o Haroldo falou, que a Eulália falou, que eu falei, a gente poderia resumir isso numa frase. Gente, acabou o mimimi. Não tem mais. Agora é a gente se dedicar, se transformar e aproveitar as oportunidades que a vida dá para que a gente possa usufruir o melhor. Males espirituais, sim, mas para nós, grandes soluções morais, se soubermos aproveitar. Gente, estão chegando muitas perguntas, então eu vou tentar aglutinar para cada uma as duas, certo? Para ficar mais fácil. Chegou uma agora pela internet da Espanha, Eulália, para ti. Eu vou perguntar uma que chegou antes. Você está chique, tá? Internacional. Então, a primeira pergunta foi feita pelo público aqui presente, Eulália. Se você poderia falar um pouquinho mais sobre sua afirmação que as células cancerígenas são famintas de amor, certo? É porque está sem o retorno, né? Se tu entendeu, Eulália? Sobre o que você falou, que as células cancerígenas são famintas de amor. Você falar um pouco mais sobre isso, que a pessoa quer mais esclarecimento. E Sandra, de Valência, na Espanha, ela disse que ela lamenta muito que na Espanha ela percebe que existe muito mais uma exacerbação de divulgar o espiritismo na parte científica e não existe muito o caráter consolador da divulgação da doutrina espírita. Como você tem um marido português e você vai muito lá, né? Fala um pouquinho disso aí, tá bom? Nós acabamos de lançar no Congresso do Rio Grande do Sul, em novembro, o livro A Moura, passado na Espanha. Será que já chegou lá? Vamos levar, então, né? Vamos ver. Alguém aqui considera o câncer algo bom? Considera que ele é fruto de um espírito em comunhão com Deus? Não. Então, o que é que está faltando para que nós entremos nessa comunhão? É exatamente o amor. O amor cobre a multidão de pecados. Então, há alguns anos atrás, esteve no Brasil e deu entrevista para a revista Veja, um cientista chamado David Servan, que ele é especialista em estudar as células cancerígenas. E cientista, materialista, ele concluiu que são células extremamente famintas, qualquer nutriente que adentra o organismo, ela assimila. Por isso, normalmente, aquela pessoa que evolui com um tumor cancerígeno, aparentemente você a vê definhar, não é? E aí ele deduziu de toda a pesquisa que a célula, para que ela não respeite os limites da sua vizinhança, ela realmente está ausente de amor. Como a célula faz parte de um conglomerado chamado espírito imortal, onde o amor está ausente? Em nós. Então, se nós dissermos assim, fulano teve câncer porque ele sofreu uma decepção,
Aquela moça teve câncer porque ela se separou, o outro porque tem ódio, o outro porque perde muito a paciência. Qual é a cura? É o amor. Para todos os males, a cura é o amor. Então, quando esse cientista falou exatamente da fome de amor, eu entendi o meu câncer, porque eu tive câncer há 5 anos atrás. E ao contrário, porque nós espíritas gostamos de procurar explicações imediatas para tudo. Tudo a gente tem que justificar, né? Acredita-se que espírito não pode ter nenhum tipo de desequilíbrio. E, para conhecimento de vocês, eu fiz a pergunta que o Haroldo, adentrando a minha intimidade, fez. Por quê? Por quê? Né? Eu precisava de um propósito. E o propósito veio muito claro. E eu coloquei no livro, No Silêncio dos Claustros, onde, de posse de uma oportunidade ímpar, dentro da religião católica, num convento em Coimbra, eu realmente não tinha o propósito de servir a Jesus. O meu propósito era servir a mim mesma, ao meu ego, aos meus anseios. E vimos descobrindo que aquilo que nós fazemos agora não resolve amanhã, gente. Nós ainda estamos nos desvencilhando de desvios e equívocos seculares. Então, a maior lição e o maior propósito que eu recebi você deixou de amar. No momento em que Jesus convidou para a religião, você deixou de amar, não agora, já lá atrás. E acreditem, esse câncer ainda tinha vestígios dessa reencarnação no século XIV. Quantas experiências nós vivenciamos? E com certeza no que é que falhamos em todas essas experiências? Não aprendemos a amar. Não aprendemos a amar. Então, absolutamente, as células cancerígenas são as mais famintas do nosso corpo, porque todas são famintas. E quanto à Espanha, o Haroldo já respondeu, né? Os amigos da Espanha, eles têm um propósito muito grande de vencer séculos mergulhados nas trevas medievais, na Inquisição. Foi lá que nós tivemos o maior inquisidor, Tomás de Torquemada. Então, resgatar a confiança, que não seja através da comprovação, realmente vai ser difícil. Ainda São Tomés, precisam ver para crer. Mas estão na escola de Yoda, né? Daqui a pouco vão aprender a sentir. Então, nós precisamos falar de amor, porque o mundo tem fome de amor. Vou fazer 2 aqui para ti, Haroldo, também, que elas estão conjugadas, certo? A primeira é o seguinte: mediante o cenário conturbado no campo da política no mundo, envolvendo líderes que defendem, ainda que com uma nova roupagem, a segregação, os preconceitos e outras tantas injustiças que imaginávamos já terem sido superadas, nesse contexto político e em um ano de eleição, qual a orientação para agirmos como espíritas e cidadãos? E a outra que tem a ver com isso: o homem ético está mais perto de Deus? O homem ético está mais perto de Deus? Bom, então, a primeira questão, que é difícil, né? Eu me recordo de um texto da Hannah Arendt. A Hannah, uma judia, e que sofreu os horrores dos campos de concentração. E um desejo que ela alimentou foi de comparecer ao tribunal que faria o julgamento daquele que havia sido um líder militar da cúpula de Hitler e que havia causado a morte de inúmeros membros da sua família. E ela queria, dizia ela, queria ver
aquele monstro. Monstro. Porque ao longo dos séculos nós criamos a mitologia de um capeta. Fala esse nome, eu uso esse nome para todo mundo ficar meio horrorizado, né? O Satanás, o diabo. Né? Eu falo isso à minha mãe, ela é muito católica. Meu filho, nossa senhora, meu Deus, né? O capeta, não, meu filho não fala esse nome, né? O diabo, o Satanás. Então a gente torna o mal uma figura mitológica, um ser monstruoso. E quando ela chegou no julgamento, um julgamento longo, à medida que o julgamento ia se transcorrendo, e todo mundo que já teve a oportunidade aqui de ver um julgamento penal, uma das coisas que precisam ser perguntadas num julgamento penal é sobre a personalidade do réu. Né? Porque para aplicar a pena você precisa de elementos da personalidade do réu. E ela foi vendo que aquele homem era um pai, um avô, marido, tinha amigos, era um homem. E esse foi um choque para Hannah Arendt. Porque onde ela esperava encontrar uma figura mitológica, um monstro, um ser de outro planeta, né? Um Thanos, né? Vai ter aí agora o Guerra Infinita, né? Não, ela encontrou um ser humano. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer, todos assistem aí Lava Jato, Satyagraha, Mensalão, tem uns nomes tão curiosos, né? A Polícia Federal dá uns nomes engraçados, né? Para as operações. Então, operações. E você acha que vai encontrar, assim, seres mitológicos? Não vai, gente. Vai encontrar pessoas comuns que em algum momento das suas vidas perderam os referenciais. Isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Pode acontecer. A coisa que mais marcou a minha profissão, eu acabei de sair da escola de formação de juiz, uma desembargadora experiente, que hoje já está aposentada, lidava só na área criminal. Eu participei de um júri simulado, né? Era parte do treinamento, um júri simulado, e eu presidi o júri. Então, quando acabou, ela veio, cumprimentou, falou, você cometeu alguns erros aqui? Um olhar experiente, né? Eu não sabia nem que tinha errado. Ela errou aqui, errou ali. Aí chegou para mim e falou assim, quero te dizer uma coisa, eu vou te resumir 40 anos de experiência. Nós não julgamos pessoas, nós julgamos processos. Quem julga pessoas é Deus. Você não julga a pessoa. Então, quando a gente vê aí essas figuras, algumas que começaram nobremente, algumas que ainda hoje possuem ideais nobres, mas são seres humanos, com tendências, com paixões, com imperfeições, e eles cometem erros. Alguns erros gravíssimos, porque, olha, em 2 segundos você pode destruir uma encarnação de 80 anos. É bom lembrar isso. Não é? Então, enquanto não se apagar a nossa velhinha aqui, nós não podemos comemorar. Não podemos. Não podemos. Eu me recordo a Donda me contando, o Chico antes de desencarnar, ele acordou, chamou para fazer a barba, tomou o banhozinho dele, pôs o terno novo que tinha comprado, o sapatinho, todo mundo está achando, o que é isso? O que está acontecendo com o Chico? Arrumou tudo bonitinho, deitou, pediu um café, levaram o cafezinho para ele, tomou com dificuldade, pôs a mãozinha e disse, graças a Deus, desencarnou.
Ele teve o cuidado, a dona falou, ele teve o cuidado, ele já ficou pronto para ser enterrado, para não dar trabalho. Para não dar trabalho. Então, olha com a vigilância até o último segundo. Não, gente. Então, eu acho que diante de tudo isso que está acontecendo, nós temos que ter uma postura equilibrada. Então, vamos lá agora para a segunda parte da pergunta. E nós espíritas? Nós espíritas temos um comportamento. O espírita mostra que é espírita mesmo quando ele põe o pé na rua. Quando ele pisa na rua, a maneira como ele entra na fila, a maneira como ele resolve uma crise, é o desafio para a gente. Chega no aeroporto, você está atrasado, cancelou o voo. Você vai para o banheiro, aperta e sai calma. Minha irmã, tem como me colocar no próximo voo? Fica à vontade, você tem. Esse é o espírito, então ele faz um esforço para dar uma demonstração, não é? Eu acho que nós temos um desafio agora em outubro desse ano, gente. O momento mais poderoso em que toda a espiritualidade superior está de olho em você, a hora que você vai votar. Porque o poder político mais poderoso, a maior potência da vida comunitária, é o voto. É o voto. Então, se eu pudesse dar um conselho para mim, para todos nós aqui, nada de, eu vou votar nesse fulano porque é a tia da prima, da sobrinha, da sogra da minha irmã deu um santinho. Não. Faz uma prece, olha os nomes, examina as propostas, faça com consciência e tome sua decisão, mas haja com consciência. Ninguém está te pedindo perfeição, está te pedindo consciência. E vamos lá exercer com seriedade, com responsabilidade o nosso voto. E buscar influenciar todos que estão ao nosso redor, não para votar em fulano ou ciclano. Não é isso. Não é isso. Eu não acredito que instituições humanas imperfeitas vão resolver o tamanho do problema em que nós nos metemos. Não acredito. Não há um encarnado capaz de nos salvar. Porque o tamanho do problema que a humanidade se meteu é grande demais. Demais. Quem vai colocar a mão agora e resolver isso é Deus. Agora nós temos que ser instrumentos. Instrumentos divinos. Não ficar acreditando em instituições, pessoas. Porque se fosse assim, gente, era muito simples. A gente fundava aqui um partido chamado Kardecistas. Partido Kardecista é o PK. PK. Partido Kardecista. Vamos colocar aqui o Rossandro. Vamos chamar uma turma. Né? Elahá. Você é meu amigo? Eulália. E a gente ia assumir a política. Acontece que nós somos espíritas. Assume alguma área, quem não tem compromisso kármico com a área. É assim que funciona? Não é assim que funciona. As leis divinas te levam para o mesmo lugar em que você errou, para que você reconstrua. Então os políticos que erraram, aqueles que malbarataram os interesses públicos, vão ser conduzidos para os cargos. Não tem outra. Uma vez o Espírito me disse assim na reunião de desobsessão, falou, você achou que passou no concurso, né? Você achou que passou no concurso? Você achou? Seu inquisidor. Ai,
Eu fiquei assim, nossa, seu inquisidor, seu juiz iníquo, quantas pessoas morreram e choraram por causa de você, seu monstro. Eu falei, gente, esse está muito bravo, dialoga. Você não vai dialogar. Uma outra pessoa assumiu o diálogo e começou a trabalhar. Aí você entende o que é que está na área, gente. Quantos nós aqui estamos no movimento espírita que viemos da Inquisição da Espanha? Quantos espanhóis religiosos tem no movimento espírita, gente? Alguns eu consigo ver até o anel. Eu olho assim para a mão e falo, nossa. Até o trejeito da pessoa é de inquisidor. Então nós não estamos aqui para resolver com mágicas problemas que são graves. Com segurança, com tranquilidade, entendendo que há de haver uma mudança de valores, de práticas. Eu vou confessar aqui, desculpa estar alongando, Rosângela, porque eu acho que o tema é tão importante. Tudo que está acontecendo nesse país com respeito à corrupção é uma dádiva de Ismael para o Brasil. Eu vou dizer por quê. Porque nós brasileiros estamos sendo convocados a reavaliar o chamado jeitinho. Agora olha só, eu não estou aqui pregando inflexibilidade, pelo amor de Deus. O que Jesus menos quer é um indivíduo inflexível. Vamos andar. Não, eu não posso andar 2 passos para cá porque a linha está aqui. Isso não. Flexibilidade é uma coisa. Porque a flexibilidade é agir dentro da margem ética. A lei, ela dá um amplo caminho de ação. O jeitinho é quando eu quero ilegalmente atingir propósitos justos. Isso nós precisamos trabalhar em cada brasileiro. Nós precisamos trabalhar isso. Em nós, porque esse país é maravilhoso, o povo brasileiro é maravilhoso, todo mundo sabe disso, o povo acolhedor, um povo flexível, um povo criativo, consegue resolver coisas, mas tem um problema ético que faz parte da nossa colonização, é desde a colonização. Tem um problema aqui que é sério. Agora, a espiritualidade está convocando o Brasil, por quê? Como que nós vamos dar testemunho de espiritismo e de evangelho se não corrigirmos o problema da corrupção? Não tem jeito. E para fechar, eu penso que, eu não sei se é o homem ético que está mais próximo de Deus. Eu acho que é o ser humano mais próximo de Deus que consegue ser ético. Vou dizer por quê. Quem assiste o que eu falo lá no estudo do Gênesis sabe disso. O que eu acho que foi triste para a humanidade foi o projeto da serpente. Então a culpa é da serpente. A serpente, porque Deus fez um projeto assim. Qual que era o projeto de Deus? Filho, você é divino. Você tem o meu DNA. O DNA do Criador. Compete a você ser imagem e semelhança de mim, Deus.
Perfeito? Então nós teremos a terra povoada por seres que refletem o Criador, que estão em comunhão com o Criador. Aí veio a serpente. Falou, qual que é a parada aí? Ah, é um negócio de imagem e semelhança de Deus. Bobagem. Deus é vaidoso. Tira Deus. O homem é a medida de todas as coisas. O homem é o modelo. O ser humano é o parâmetro. E aí o que acontece? Se o ser humano é parâmetro, quem que vai ser colocado no centro? Então hoje nós estamos vivendo isso aí, uma disputa porque tem criaturas que se acreditam em Deus. Elas querem estar no centro da evolução, querem ditar parâmetros para a consciência alheia. Então nós acreditamos que é através da comunhão com Deus que nós trazemos Deus de novo para o centro das nossas vidas. Porque só o amor divino é capaz de garantir a harmonia comum, do bem comum. A partir desse parâmetro da comunhão com Deus, aí nós conseguimos ser éticos. Por quê? Porque em comunhão com Deus, eu aprendo a silenciar os meus anseios em favor do bem comum. Aproveitando esse clima da sua análise aí, que você começou a fazer, Haroldo, essa pergunta é uma pergunta feita para a mesa toda, né? Então eu começo aqui com vocês. Não começa pela Lahai, vai lá, pega o microfone, não tem medo não. Parece que ele tem medo. A gente estava vendo um negócio aqui, a gente achou que era um problema, mas era uma solução. Vocês viram a gente fazendo assim, né? Tá tudo em paz, tá? Fica tranquilo. E é uma coisa que realmente acontece, é um ano em que a gente vai ver muito isso. Eu já vi, inclusive, muitos irmãos queridos se comprometerem durante o período eleitoral na forma como se portam nas redes sociais, né? E essa pergunta ela é interessante porque eu já vi isso, né? Uma palestra numa casa espírita e as pessoas dessa casa espírita, eles eram claramente adeptos a um certo partido e antes de começar a palestra fizeram propaganda do candidato, né? O que é um equívoco profundo. Então, é normal o espírita, no ambiente espírita, falar de política partidária? Pode até ser comum, mas normal não é. Normal é o que eu... Normal é o que é conforme a lei de Deus. Comum é o que acontece frequentemente. Bom, mas independente disso, o nosso movimento espírita, em que pese todos esses comentários, ele tem se mantido, de certa forma, bastante indene a todas essas contaminações que a gente tem visto em outras denominações religiosas. E é importante que a gente mantenha esse foco, que a gente continue, evidentemente, fazendo esse trabalho que a gente tem que fazer, no sentido de nós preservarmos o movimento espírita dessa discussão partidária. E eu queria lembrar aqui 3 pontos fundamentais. O primeiro deles é que, independente de discussão partidária ou não, não existe solução do amor que passe pela violência. Então, nenhum comentário nosso sobre nenhum partido político pode ser eivado de mágoa, de ódio, de desamor, de agressividade, e não compete. Não compete a nós, porque o amor não pode usar as armas da violência. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa cuidar. A gente pode discutir sobre um assunto, de repente, não digo numa palestra pública, mas num grupo de ERD, o evento surge até porque nós fazemos parte de uma sociedade, e você analisar a questão sem usar roubos da paixão, plenamente possível. Você está num grupo de estudo, e aí pois é, isso é uma questão para a gente ver e tal, mas observando sem a partidarização que a gente precisa evitar ter. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente precisa cuidar é que a gente, tanto quanto nos seja possível, observemos que isso não tem nada a ver com o trabalho de cidadania que nós podemos exercer. Então, até mesmo no plano de trabalho da Federação Espírita Brasileira, há uma diretriz, que é a última,
que é sobre o envolvimento nosso com as questões de ordem de cidadania. O trabalho de cidadania é um trabalho que está, por exemplo, nos conselhos de direito, nas atividades. É importantíssimo que o Centro Espírita participe do Conselho da Criança, do Conselho do Idoso, do Conselho da Mulher, porque nós podemos dar uma contribuição enorme para isso. Se o movimento espírita é um movimento de renovação social, nós não podemos ficar encastelados, nós temos que participar disso. Não estou falando de política partidária, estou falando dos conselhos comunitários de direitos, que nós não podemos nos esconder e precisamos dar a nossa contribuição efetiva nisso. E o terceiro ponto é que, em que pese toda essa discussão, há companheiros nossos dentro do movimento que sentem atração pela política partidária. Se assim sentem, façam política partidária. Vivam os seus ideais, porque nós precisamos de bons homens em todos os lugares. Então, se você tem condição de participar de um evento político dando uma contribuição efetiva, faça, mas leve o espiritismo para dentro do partido, mas não traga o partido para dentro do espiritismo. Eu vou passar para o Haroldo, porque assim, aqui eu sou aprendiz também. Então vamos ouvir. Mas eu já estou no partido de Kardec. Inteligente, né? Inteligente ela, né? Não, eu queria lembrar, assim, tomando isso que o Elahá disse, nós tivemos duas figuras tão importantes no movimento espírita, foram Bezerra de Menezes e o professor Freitas Nobre, foram políticos de estirpe, homens acima de qualquer suspeita, né? Muito honrados, e que fizeram um trabalho, tinham uma vocação política, se dedicaram e honraram a política com as suas condutas e com as suas ideias. Porque a política, a verdadeira, eu digo aquela, a política mesmo, se faz com pão de queijo, com café, o açaí, a tapioca, porque a política é a arte do diálogo. Então nós imaginemos, hoje esse é um ano também de Copa do Mundo, imagina assim, que tome-se uma decisão na Copa do Mundo, que a Copa vai ser só a seleção brasileira, jogando com ninguém, todos os jogos. Alguém aqui vai assistir? Então assim, Neymar pega a bola, dribla ninguém, faz um gol. Fulano pega a bola, dribla ninguém, faz um gol. Nós precisamos de times. A política você precisa ter grupos diversificados, instituições, que o partido é uma instituição. Você tem que ter grupo diversificado. Porque é nesse diálogo, é nessa defesa. Às vezes um exagera para um lado, outro exagera para o outro. Esse aqui modera daqui, o outro modera dali. Mas política é isso. Política é do diálogo. O problema é que na transição planetária, e eu acho que o Rossandro, a gente tem conversado muito sobre isso, hoje nós somos estimulados pelas redes sociais a ter ódio. Tem que ter ódio. Então, o slogan é o seguinte: monte o seu Facebook e tenha ódio de alguém. Né? Faça a sua conta no Instagram e tenha ódio de alguém. Gente, eu estou falando sério. Eu tenho falado isso com colegas meus. A gente reúne e fala assim: então, gente, nós vamos ter ódio de quem hoje? Porque ninguém mais consegue falar assim: olha, o partido tal fez a tal proposta e eu discordei. Porque eu acho que essa proposta ela tem uma fragilidade nele. Não, ninguém consegue mais conversar assim. Eu odeio. Eu queria que todo mundo fosse fuzilado. Eu falo, gente, que discurso é esse? Então é isso que o Elahá está nos chamando aqui. Nós vamos construir mundo de regeneração pegando fuzil AR-15 e matando membros do Congresso Nacional? É isso? Essa é a proposta espírita? Manchar as nossas mãos de sangue para fazer o bem? É isso? Então eu prefiro morrer na cruz com Cristo, que nunca se compactuou com o mal,
nunca aplaudiu nenhuma instituição corrupta do seu tempo, mas preferiu morrer do que matar. É diferente. Então, entender que a política é o espaço do diálogo, é o espaço da composição. Política é composição, gente. É da essência da política a composição. Porque se um grupo implementa tudo o que ele quer, isso não é política, isso é ditadura. Política é composição. Eu implemento agora, eu tenho uma ideia que tem 10 passos. Eu consigo 3, o outro aqui põe 1 e a gente vai compondo. Porque você vai chegando junto. Você vai entendendo. Né? E a coisa é tão difícil. Ano passado foi na época da eleição municipal. Vi uma experiência terrível. Eu fui juiz eleitoral na minha comarca. Não vou citar aqui o nome. Chegou um determinado momento da campanha, eu tive que reunir os 2 candidatos a prefeito. Reuni os 2, com as suas equipes de advogados, e falei para eles: vocês estão proibidos de se matarem. Ao menos até o final da eleição. Por quê? Estava tendo tiro com arma de fogo. Começava um a fazer propaganda política, vinha o outro e eles começavam a dar tiro. Eu tive que prender dezenas de pessoas. Aí chegava a pessoa e falava: pô, meu amigo, por que você atirou? Ah, porque eu odeio fulano. E você conhece fulano? Eu não conheço, mas eu odeio ele. Gente, é surreal. Surreal. Os advogados ficaram bravos. Eu falei: está proibido de matar. Ninguém vai matar o outro aqui. Aí eles desistiram. Eu fiquei horrorizado com aquilo. O que se tornou? Então, esse é um alerta. A gente precisa tomar cuidado, né? Assim, e o Rossano tem falado muito isso. Todos aqui têm falado. Gente, cuidado com o que você posta no seu Facebook. Cuidado com as frases que você coloca. Cuidado com o seu Instagram. Gente, cuidado com o e-mail, porque e-mail é um negócio frio. Às vezes você escreve um e-mail assim, você está meio nervoso, às vezes você não está num dia inspirado, aquele e-mail parece uma bala. Cuidado. E festa com equilíbrio. Nós não temos necessidade de ódio, nós temos necessidade de bom senso, de lógica. Lembrando, aí eu vou passar para o Eulália, que o Kardec diz que nos mundos superiores, é o ideal grego, hein? Há uma aristocracia intelecto-moral. Os que governam são os mais sábios, era a proposta de Aristóteles. O governo dos mais sábios, os que governam são os mais sábios, só que o Kardec dá um upgrade. Os mais sábios e os mais bondosos. O governador de nosso lar, pensa nesse indivíduo. Ele é venerado em nosso lar pela sabedoria e pelo grau de amor. E por incrível que pareça, no sistema político dos mundos superiores, o que detém o maior cargo é o que mais serve. Bom, gente, eu tinha muitas perguntas interessantes, mas dada ao fato de que a gente está vendo um momento político no mundo e no Brasil muito quente, eu priorizei essas perguntas em detrimento de outras. É o papel de quem faz seleção de perguntas, porque nós estamos num momento em que a gente precisa realmente avaliar que nós possamos ser, conforme Francisco de Assis, instrumentos da paz. Então, quando você for postar alguma coisa na sua rede social, faça o seguinte: pense que Jesus está do lado vendo você digitar. Porque a gente precisa fazer isso. Está aqui do lado, eu estou digitando, porque nós não podemos ser infantis e acreditar nessa visão rasa de que no Brasil tem os bons e os maus.
Nós somos pessoas que temos luzes e sombras. Cada um desses grupos políticos que fazem parte do país hoje deram contribuição e cometeram equívocos. Se você acha que tem algum santo ou algum satanás aí, você está com uma visão muito deturpada. Eu vou falar de uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos durante a eleição de Mitt Romney com o Barack Obama. Foi uma das eleições. Eles colocaram eleitores do Partido Republicano, de democratas, em salas separadas e colocaram leitores de pósitrons para ver a atividade do cérebro das pessoas enquanto elas viam um debate político dos candidatos. E perceberam o seguinte: quando os eleitores republicanos viam o Obama falando, que é democrata, eles aumentavam a atividade do córtex e diminuía a atividade dos lobos frontais, ou seja, eles ficavam críticos e pouco afetivos. Quando o candidato deles começava a falar, o córtex diminuía a atividade e os lobos frontais aumentavam a atividade. Eles ficavam pouco críticos e muito afetivos, traduzindo neuroquimicamente. Quando o candidato que eu gosto fala, eu tiro meu senso crítico e acho que tudo que ele diz é verdade. E quando é um opositor, mesmo que ele diga uma coisa lógica, eu evito. Mas nós não estamos aqui como cristãos para poder reagir aos instintos. Nós estamos aqui para superá-los. E para isso nos foi oferecido um modelo. É exatamente para que a gente saia da forma rasa com que a gente tem vivido ao longo dos séculos, para finalmente, inspirado nele, a gente possa ver sempre o que tem de melhor nos outros, aquilo que Paulo muito bem nos aconselhou, vê tudo, não é um alienado político, não é um alienado social, ele vê tudo, observa tudo, mas retém o que é bom. Muita paz a todos vocês.